mensagem desta noite, a abrirem comigo a santa palavra de Deus no livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 3. Livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 3, vamos acompanhar com atenção a leitura da palavra do Senhor, dos versos 1 a 15, ou 1 a 16, digo. Abacuque, capítulo 3, dos versos 1 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes se detêm e se contorcem, passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança, na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso, e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se, como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas, ouviu e o meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Amém. Que o Senhor abençoe ricamente a leitura
da sua santa e bendita palavra. Meus irmãos, vamos mais uma vez curvar a nossa fronte e orar a Deus, suplicando a sua misericórdia e a sua bênção. Santo Deus e Pai, louvado seja o teu precioso nome. Meu Deus, o nosso coração está em festa. Estamos alegres, por demais contentes, pois a tua boa mão nos agraciou. Nos deu dádivas, ó Deus, na forma de homens, para servir em teu nome o teu povo. Na figura desses homens, ó Deus, nós vemos a Cristo, cuidando de nós, pastoreando seu próprio rebanho. E por isso te bendizemos, ó Deus, porque Cristo não nos desamparou. Como Ele prometeu fazer, Ele sai para salvamento do próprio povo e supre todas as suas necessidades. E agora, ó Deus, que abrimos a tua palavra e lemos a tua santa lei, suplicamos, ó Deus, que mais uma vez o Senhor também vá diante de nós e supra as necessidades do teu povo. Abençoa o teu servo, bem como toda a igreja. Todos igualmente, ó Deus, somos necessitados, carentes do teu agir, da tua graça, do teu Espírito, para que o Senhor nos abençoe na compreensão da tua palavra, mas não apenas na compreensão, mas que o Senhor nos conceda essa mesma postura do profeta, a mesma fé, mesma confiança em ti, para que a nossa fé não seja morta, mas operante. Sustenta-nos, Senhor, e nos abençoa. Fala e ouviremos. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, temos ouvido as queixas do profeta Abacuque. O profeta Abacuque era um servo do Senhor, fiel, temente, confiava em Deus, mas que tinha as suas inquietações, passava por uma crise e tinha suas queixas e dificuldades, os quais ele os tinha contra o próprio Deus. Ele contemplava a situação de Israel, ele contemplava a situação que os seus olhos poderiam enxergar, e a interpretação que ele mesmo obtinha e a conclusão que ele chegava não eram as melhores, com respeito até mesmo à sua própria fé. E ele clamou a Deus por entendimento. Ele suplicou a Deus que o fizesse compreender e que desse a ele resposta para as suas inquietações. E o Senhor o fez. Ele esteve na torre de vigia, nós vimos na última ocasião, aguardando para ouvir a resposta do Senhor. E o Senhor de fato revelou-se a ele com glória, com força, afirmando que ele é o Deus justo e que haveria de vir e julgar com vingança e com força e com fidelidade todos os inimigos do povo do Senhor. Ele falou aquela grande declaração e pediu a Abacuque para escrever num grande outdoor, em letras bem grandes, para até quem passa correndo pudesse ler as grandes palavras que ecoam até hoje. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Aquelas palavras caíram como que um grande bálsamo no coração do profeta. Vemos essa experiência do profeta Abacuque ecoando na vida de Lutero, que também era confuso, que também não compreendia certas coisas a respeito do Senhor e da sua maneira de agir, mas que usando essas mesmas palavras, o justo viverá pela fé, trouxe a ele grande luz. Lutero diz que quando ele compreendeu essas palavras, foi como se o céu tivesse aberto diante dele,
E ele veio a compreender as maravilhas do Senhor, o seu evangelho. E assim o foi com Abacuque também. E aquele, meus irmãos, aquele profeta que nos encontramos no início da sua profecia, um homem confuso, um homem ansioso, um homem inquieto, preocupado, angustiado, ele agora é um novo homem. Ele é um homem transformado pela palavra de Deus, pela revelação do próprio Deus. Ele encontrou paz. E ele expressa então, meus irmãos, essa sua paz, essa sua nova forma de ver as coisas, essa sua nova condição, não de inquietude, mas de paz, em uma oração em forma de canto. É oração, é uma profecia, é um salmo, é tudo junto, mas é uma expressão do salmista de louvor e de confiança em Deus. Que diferença, não é? Assim, meus irmãos, queremos então considerar essa primeira parte desse salmo, pois conclui ainda nos versos seguintes, que veremos na próxima ocasião, sobre esse seguinte tema: um novo profeta. Abacuque, um novo profeta. E vemos então, meus irmãos, uma mudança radical na vida do profeta. A primeira mudança que vemos é que ele passa de ser um queixoso para ser um adorador. Não é isso que vemos? Se os irmãos olharem comigo, logo no início da carta, da sua profecia, o que vemos é um profeta queixoso. Verso 1, no capítulo 1, lemos sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, e há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. O que vemos no início é um profeta queixoso, não é? Um profeta até mesmo revoltado por uma falta de justiça, segundo o seu entendimento, segundo a sua própria percepção humana, limitada, pequena, de pegar uma pequena fé. O que ele vê é a iniquidade prosperando e Deus calado, inquieto, inerte, quase que um Deus injusto. Mas o que nós vemos depois dele ouvir a palavra do Senhor se revelar a ele, nós temos uma transformação radical, não é? Agora o que temos não é um profeta se queixando, um profeta gritando para os céus, mas um profeta louvando a Deus. É isso que temos, não é? No verso 1, oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. É interessante, não é? Aqui nós temos uma profecia, pois são as palavras do profeta, e que deve ser recebida como uma profecia da parte de Deus. Algo inspirado, algo com autoridade profética, mas ao mesmo tempo é uma oração. Tem que ser uma oração. Pois a oração é aquilo que sai do nosso peito. É uma expressão de profunda intimidade, é algo sincero. E por isso ele denomina, não uma mera profecia, mas é uma oração. Quantas vezes ele orou a Deus se queixando? Mas agora ele ora com um novo teor. E o seu teor, meus irmãos, é completamente diferente, pois agora ele não se queixa a Deus, mas ele canta, ele louva. Uma oração, uma profecia, um salmo, um canto, meus irmãos, é a expressão de gratidão do seu povo para com Deus, não é? Porque cantamos, porque louvamos, para expressar que adoramos a Deus, para expressar que confiamos nele e, portanto, ele é digno de ser louvado, para expressar a nossa gratidão, como cantamos, render-lhe a gratidão. A igreja se ajunta solenemente para adorar a Deus, porque somos gratos a Deus. E o profeta é grato a Deus
Veremos isso tanto hoje quanto na próxima ocasião. Veremos que o profeta mudou completamente a sua disposição. E agora ele não mais se queixa, mas ele louva. Eu lhe pergunto, é assim que o evangelho tem operado na sua vida? Quando você ouve: eis o soberbo, a minha alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Você deseja louvar a Deus? Quando você compreende o que é o evangelho, que não é por meio das obras, mas é uma graça imerecida, uma justiça que o Senhor nos dá, não pelas obras, mas pela fé, e que confiando em Deus, crendo nele, na sua santa palavra, obtemos verdadeira justiça. Você deseja louvar ao Senhor? Essa é a resposta. Essa é a postura esperada. O Senhor Jesus disse para a mulher samaritana em João 4 que o seu Pai procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. O Senhor não procura homens para se queixar dele, ainda que ele admite as queixas por um tempo. Ainda que ele, na sua condescendência, paciência e longanimidade, ele ouça as nossas perguntas, as nossas inquietações. A posição final esperada de todo crente é essa: é de louvor, é de adoração, de confiança em Deus e na sua palavra. Uma nova postura, não de um queixoso, mas de um adorador. Mas vemos também, meus irmãos, uma nova postura, não apenas no seu louvor, não se queixando, mas louvando, mas também permanecendo em silêncio. Não é isso que o Senhor disse para toda a terra, no verso 20 do capítulo anterior? Veja, ao dar a resposta que tanto Abacuque queria ouvir, o Senhor responde no final e sela a sua resposta, dizendo no verso 20 do capítulo 2: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Cessem as queixas, cessem as reclamações, as contendas, as murmurações. Deus reina. Isso não é suficiente. Abacuque, você pensa que as coisas estão um caos? Não estão. Deus está no seu santo templo e nada perdeu o controle. Cale-se. E o profeta se calou. Veja, ele diz no verso 2: eu tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. E no verso 16, olha o que ele diz: ouviu, isto é, a palavra do Senhor, e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios, e entrou a podridão nos meus ossos. E os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Em silêncio eu devo esperar. Está aqui uma postura de um profeta relativamente arrependido. Talvez ele olhou para suas queixas, para aquela sua postura anterior de um certo queixume, e ele sentiu-se envergonhado. A podridão entrou nos meus ossos, talvez uma expressão de arrependimento. E ele aprendeu que ele deveria aguardar em silêncio até o dia da angústia que viria sobre os inimigos do Senhor. Ele queria que as coisas naquele momento acontecessem no seu tempo, agora, hoje. Ele queria ver a salvação de Deus naquele momento, ele queria determinar as coisas. Mas Deus diz: você não determina nada, quem determina sou eu. Eu estou no meu templo. Eu sou o Rei dos Reis. Eu sou o Senhor dos Senhores. Eu governo absoluto. Cale-se, Abacuque. E essa é a nova postura. Ele não se queixa mais. Ele colocou a mão na boca, por assim dizer, manteve o silêncio perante Deus, tendo vencido as suas batalhas na fé, tendo vencido pela palavra de Deus as suas angústias. Ele cessa o questionamento. Assim também deve ser a nossa postura, irmãos. Nós queremos as coisas no nosso tempo, do nosso meio,
Como os discípulos do Senhor Jesus: Senhor, queres que roguemos a Deus para que fulmine aquele povo, derrame fogo do céu para consumir? O Senhor respondeu para eles: vós não sabeis de que espírito sois. Vocês não compreendem? As coisas têm o seu tempo, que o Pai reservou pelo seu inteiro agrado, quando Ele haveria de executar o seu juízo, a sua angústia, que Ele haveria de mandar sobre os inimigos do povo de Deus. E o que nos resta é esperar com paciência, em silêncio. O profeta aprendeu isso, não foi? Uma nova postura, uma nova transformação na vida dele. Há também no coração dele um temor a Deus. Vemos no verso 2, ele diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Essa expressão, me sinto alarmado, quer dizer eu sinto temor no meu coração. O temor de Deus tomou conta do meu coração ao ouvir a voz do Senhor. Ele compreendeu, embora com confiança, que Deus deve ser temido e não questionado. Que ele não deve colocar Deus contra a parede, como ele o fez por um breve momento, e Deus, na sua condescendência, ouviu as suas queixas. Mas ele percebeu que havia algo de inapropriado na sua atitude. Ele passou a temer a Deus. Quando Deus se manifestou a ele, na sua glória, no seu poder. Meus irmãos, Deus deve ser temido. Essa deve ser a nossa postura. Devemos tomar cuidado em como falamos com Deus, nos referimos a Deus. Vivemos a nossa vida diante de Deus, deve ser com temor, pois Ele está no seu santo templo. O profeta cresceu nesse ponto, no temor ao Senhor. Meus irmãos, apenas um encontro com Deus, pela fé, um encontro verdadeiro, irá colocar no nosso coração um temor a Deus. Essa é a experiência de todo aquele que se encontra com Deus. Pela fé, quando ouve a sua palavra, o seu Santo Espírito vem e atua no nosso coração, e temos uma fé experimental, conhecemos a Deus por experiência própria. É isso que é esperado da parte daquele que se aproxima de Deus, temor a Deus. Foi a experiência de Jó, não é? Tão semelhante a de Abacuque, que passou por aflições também. No caso de Jó, aflições pessoais, aflições familiares, mas que o levou a apresentar queixas a Deus, questionamentos. Estava tão angustiado que desejou a morte, Jó, muitas vezes. Ele disse: o aborto é mais feliz do que eu. Ele questionou em certos momentos no seu livro até a justiça de Deus. Ele questiona, ele apresenta as suas queixas, mas então, ao final do livro, o Senhor se revela a Jó. E semelhante a Abacuque, ele tem um encontro com Deus. E Jó também mudou sua postura, não é? Em Jó, no capítulo 42, se os irmãos quiserem acompanhar, nós temos essa seguinte declaração, numa nova postura de Jó para com Deus. Jó, no capítulo 42, no verso 1 a 6, nós lemos o seguinte: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Então ele admite: na verdade falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Em outras palavras, falei demais. Ele continua dizendo no verso 4: escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Então ele diz o seguinte: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Não é a experiência do profeta.
Ele falou o que não deveria. Falou o que ele não compreendia. Mas assim como o Senhor fez com Jó, fez com Abacuque, o Senhor, como um Deus tão paciente, ouviu as nossas queixas, respondeu ao seu tempo, se revelou ao homem, e o homem então, Jó, Abacuque, também é a nossa experiência, ao ver a Deus, deve dizer: eu me arrependo no pó e na cinza. Na linguagem de Abacuque eu me sinto alarmado. Ou como ele fala no verso 16, o meu íntimo se comoveu, tremeram os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Ele compreendeu que por um tempo ele confrontou o juiz de toda a terra. Que perigo ele correu. Mas Deus era misericordioso. Deus é bondoso. Foi com Jó, foi com Abacuque. E eu lhe pergunto, essa tem sido a sua experiência também? É essa a sua postura ao encontrar-se com Deus, Jesus Cristo, no seu santo evangelho? Quando Ele se revela a você pela sua palavra, pela pregação da palavra, pela pregação do evangelho genuíno, Ele dá as respostas. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Você está pronto para admitir que falou demais? Que falou do que não entendia? Que conhecia Deus só de ouvir? O conhecia, em outras palavras, de uma forma muito equivocada? Tinha uma visão e uma compreensão de Deus distorcida, mas que agora, ao vê-lo e ao compreendê-lo como Ele verdadeiramente é, você se abomina no pó e na cinza e teme a Deus. Essa é a experiência que deve ter todo aquele que se encontra com Deus pela fé, que o conhece na sua palavra, assim como foi com Abacuque e com Jó, deve ser com todo crente. Mas vemos também, meus irmãos, não apenas uma nova postura de canto, de adoração a Deus, de temor a Deus, de silêncio diante de Deus, mas vemos também uma nova petição. Antes ele gritava aos céus, pedindo certas coisas, mas agora ele pede outras. O profeta, meus irmãos, ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir a resposta de Deus, ele compreendeu o que Deus iria fazer. Ele clamou a Deus por justiça, ele clamou a Deus por vingança, ele clamou para que Deus saísse, em certo sentido, da sua inércia e julgasse a terra. E o Senhor então respondeu. E ele compreendeu que o Senhor assim faria. Compreendeu pela resposta de Deus de que as coisas não estavam à deriva, de que o Senhor estava do seu santo templo controlando todas as coisas meticulosamente. Não existia da parte de Deus caos, nem desordem, nem descontrole, mas que ao seu tempo o Senhor haveria de punir rigorosamente os inimigos do Senhor. Ele compreendeu isso. Mas ele então passa, meus irmãos, a fazer uma nova petição a Deus. É isso que vemos no verso 2, ele diz o seguinte: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, acompanhe comigo, verso 2, e me sinto alarmado. Então ele pede: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. A tua ira, lembra-te da misericórdia. Uma nova petição, não é? Ele ora para que Deus não abandone a obra das suas mãos. Salmo 138, verso 8, o salmista diz: a tua misericórdia, Senhor, dura para sempre, não desampares as obras das tuas mãos. Essa era a sua petição. Antes ele tinha uma visão distorcida, tacanha da realidade. Os outros eram pecadores, os inimigos de Deus, os iníquos mereciam justiça, deveriam ser julgados, mas agora ele se enxerga pecador e ele enxerga o próprio povo de Deus, até mesmo os fiéis, como merecedores da ira do Senhor. E então o seu pedido é outro.
é que Deus não abandone o seu povo. Pois é isso que eles mereciam, ele compreende. Merecíamos ser abandonados, mas ele ora: ó Senhor, aviva a tua obra. No decorrer dos anos, ele já agora não determina tempo, não é? Não aparece mais nele uma atitude de que ele deseja ver justiça agora e já no tempo determinado, mas ele diz: Senhor, ao teu tempo. No decorrer dos anos, quando o Senhor assim determinar, mas eu lhe peço, eu suplico, Deus, não abandone o teu povo, não nos desampares, pois é a tua obra. Essa é a nossa oração. Quando vemos a igreja passando por dificuldades, merecedora da disciplina de Deus, até mesmo a nós, como Abacuque fez, nós clamamos a Deus pela obra que é dele. Ele reconhece: Senhor, se aqui estamos é porque o Senhor nos chamou. Se somos um povo santo é porque o Senhor nos santificou. Se temos algo de fé no nosso coração é porque o Senhor nos concedeu. Somos obra das tuas mãos. E ele pede: Senhor, não nos desampares, pois pertencemos a ti. Não deixe a tua obra inacabada. Quantos de nós começamos obras, planos, projetos e deixamos por fazer? Somos mestres nisso. Mas o profeta, ele diz: Senhor, não faça assim conosco. Somos merecedores da tua ira. Podridão está no nosso meio. Não há justo nenhum sequer. Todos pecamos e carecemos da tua glória, mas não desampares a obra das tuas mãos. Antes, reaviva, aviva, fortalece, Senhor, a obra das tuas mãos. É uma oração por avivamento, não é? Para que Deus nos livre dessa frieza espiritual que talvez ele enxergasse em Israel naquele tempo. Ele já reconheceu: Deus haveria de trazer juízo. O Senhor disse isso bem claramente na sua resposta anterior, mas agora ele percebe: o que eu preciso não é juízo, pois o Senhor é justo. Eu ousei questionar a justiça de Deus. Não, Deus é justo. Mas o que ele precisa, o que ele reconhece verdadeiramente agora, não é que ele precisa de juízo, mas é que ele precisa de graça, que ele precisa de misericórdia. Não é isso que ele diz? Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele compreende a ira de Deus, como falamos pela manhã. Ele veio a compreender, até então ele não compreendia. A compreensão do profeta é que Deus estava indiferente. Lembra que falamos pela manhã a respeito da ira e da indiferença como sentimentos opostos? A linguagem do profeta no início da sua profecia no capítulo 1 era que Deus estava indiferente para com o mal. Mas ele veio a compreender que Deus não estava diferente. Ele estava cheio de ira sim, e que ele haveria de executar juízo. E quando ele viu a ira do Senhor, ele percebeu: não é isso que eu preciso. O que eu preciso é da misericórdia, e da graça, e da bondade do Senhor, reavivando a sua obra, fortalecendo a fé dos fracos. Ele se viu, ele se achava o justiceiro, aquele que tinha grande fé, talvez o único, o último dos fiéis no meio do povo de Deus. Mas quando ele se encontrou com Deus, ele viu quão pequeno ele era. Se abominando no pó e na cinza, ele pede: Senhor, concede-nos misericórdia. Na tua ira, tem compaixão. É isso que precisamos. Algumas pessoas questionam a doutrina da eleição, às vezes nesses termos. Pensam assim: não é justo que Deus escolha um e rejeite o outro. Não é justo que Deus, de antemão,
separe uns para a salvação e outros para a perdição. A esses que questionam isso, eu lhe pergunto: você quer que Deus lhe trate com justiça? Você está reclamando de falta de justiça da parte de Deus? Você quer justiça? Você não sabe o que pede? Pois se clamarmos por justiça, para que Deus execute o seu juízo, Ele não salvaria ninguém. Todos seriam condenados. A ira do Senhor viria sobre todos. E é isso então que Abacuque compreende. Que antes ele clamava por justiça, mas agora ele clama por graça. Se Deus salva alguns, isso não é injustiça, isso é grande graça da parte de Deus. Deus revelando a sua misericórdia, a sua bondade. E ele diz então: Senhor, concede-nos misericórdia, é isso que precisamos, aviva a tua obra, fortalece a nossa fé, esteja conosco, nos abençoa. Uma nova petição, não é? Uma petição muito mais evangélica, podemos dizer assim. Muito mais centrado na graça. Uma petição que reconhece que é pecador e que é merecedor da ira do Senhor. Uma petição muito mais humilde, muito mais realista. Diante das realidades espirituais, eu lhe pergunto: é essa a sua petição diante de Deus? Como vimos pela manhã, você reconhece-se como merecedor da ira de Deus, que se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens? É interessante compreender que Romanos 1, passagem que pregamos pela manhã, a partir do verso 18, ela se segue logo após uma citação de Abacuque 2,7. No verso 17 de Romanos 1, ele cita Abacuque: o justo viverá pela fé. E logo em seguida ele fala da ira de Deus. É o que temos aqui em Abacuque também. Ele compreende a ira de Deus. Ele compreende que o que ele merece é a ira de Deus, mas que o que ele precisa é a misericórdia de Deus. Você compreende isso? Ao ouvir a pregação do Evangelho, essa sua nova petição, não mais questionando a injustiça de Deus, não mais questionando isso ou aquilo, mas clamando por graça e misericórdia, clamando pelo sangue de Jesus, que te lave de todo o pecado, que te redima da morte. Na tua ira, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Essa deve ser a oração de todo crente fiel, diariamente. Lembra-te da misericórdia. Nosso grande consolo é que o nosso Deus é aquele que tem prazer na misericórdia, que se deleita na misericórdia, que é misericordioso ao extremo, que é tardio em irar-se, mas grande em misericórdia. E essa é a oração que ele responde. Essa petição, Deus se deleita em responder. Quando clamamos por misericórdia e graça, você já clamou alguma vez na sua vida por misericórdia e graça? Não de uma forma geral, não de uma forma genérica, mas de uma forma pessoal. Você já sentiu a podridão entrar nos seus ossos? Se abominar no pó e na cinza como Jó? Reconhecer-se merecedor da ira de Deus e dizer: Senhor, ser misericordioso, ser propício a mim, pecador. Como fez aquele publicano batendo no peito. Essa é a postura de fé. Essa é a postura evangélica. Essa é a postura do profeta. Uma nova postura, uma nova petição, não apenas postura, mas petição. Essa é a nova petição do profeta. Mas vemos também uma nova compreensão dos fatos, uma nova compreensão da realidade. Antes o profeta compreendia os fatos pela sua visão desse jeito aqui, terrena, carnal. O que ele via, ele diz para o Senhor lá no verso 1, o que ele via é iniquidade. Veja no capítulo 1, verso 3, porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, a contenda ao litígio se suscita, e por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida.
Ele tinha essa visão da realidade. Ele viu o mal, ele via iniquidade, e era tudo isso que ele via. E por isso ele estava desesperado. Os fatos e a sua compreensão dos fatos era limitada por uma visão carnal, uma visão terrena, ainda que por motivações religiosas e espirituais. Ele apenas enxergava o mal, mas ele não enxergava a justiça de Deus. E então ele compreende diferente os fatos ao Senhor responder para ele. E é isso que temos nos versos 3 até o verso 15. Na maior parte dessa sessão, o Senhor então, ou melhor, o profeta então, ele vê outra coisa. Antes o que ele vê era iniquidade, mas o que ele vê agora é Deus. Não é isso que temos no verso 3? Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Uma compreensão completamente diferente da realidade, não é? O que ele via era um mundo tomado de pecado, um caos, injustiça, impunidade. A lei se afrouxa, a lei não serve para nada, ele diz. Mas depois do Senhor se revelar a ele, ele tem uma outra visão espiritual da situação. Ele vê Deus executando os seus juízos. E embora não iremos ler toda a sessão aqui novamente, meus irmãos, os estudiosos da palavra de Deus compreendem que toda essa linguagem que o profeta usa, uma linguagem poética, afinal de contas, é uma oração em forma de salmo, é uma linguagem que ecoa os feitos grandiosos do Senhor no passado, derramando juízo sobre o mal para o salvamento do seu povo. A linguagem dele, as referências que ele usa, são ecos de coisas que o Senhor fez no passado. Ele, por exemplo, aqui ele fala numa linguagem que remete para o dilúvio, quando ele fala das águas que fluem da terra e que os abismos se descobriram. Ele usa essa linguagem que remete para o dilúvio, quando o Senhor no passado não deixou as coisas impunes. Ele se lembra de fatos, outros fatos que ele não considerava antes. Ele lembra também do Êxodo. Essa linguagem, Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. Essa linguagem Temã e Parã reflete a caminhada do povo do Senhor, do Egito à terra de Canaã, de Temã a Parã. E o que é que ele vê naquele tempo? Deus executando juízo contra os inimigos do povo, o Egito, as pragas, e retirando o seu povo com mão forte, braço estendido, e conduzindo a eles no deserto de Temã e Parã. Ele se lembra de outros fatos que ele antes ignorava, que Deus cuidou do seu povo. Ele fala aqui do mar se abrindo, não é? Dos rios. Verso 8: acaso é contra os rios, ó Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira e contra o mar o teu furor? Ele lembra do Senhor soprando no mar e fazendo com que o mar se abrisse diante do povo para que o povo andasse, passasse a pé enxuto. E então ele reflete aquele fato: não era o Senhor irado contra o mar, mas irado contra os inimigos do povo de Deus. Deus é justo. Ele se lembra outros fatos muito relevantes que antes ignorava. Ele faz menção daquilo que aconteceu na conquista de Canaã, quando ele fala no verso 11 que o sol e a lua pararam nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes. Foi isso que aconteceu, não foi? Na conquista de Canaã, sob a liderança de Josué, literalmente o sol parou, os astros pararam no seu curso nos céus, para que o povo prevalecesse na batalha durante as suas flechas sibilantes que voavam pelos céus para atacar os inimigos. Ele lembra que o Senhor foi
tão fiel para com o seu povo, tão cuidadoso para com o seu povo, a ponto de fazer com que o sol parasse o seu curso. Outros fatos, que antes ele esquecia, ele só olhava a violência, ele só olhava o mal, o seu presente, a sua situação atual, a sua situação angustiosa, a sua situação calamitosa, mas ele amplia os seus horizontes e ele passa a considerar fatos passados. Aquilo que Deus fez em prol do seu povo e que certamente, essa é a conclusão, continuaria a fazer. Certamente, a realidade não é exatamente como ele estava interpretando que fosse. Uma nova interpretação dos fatos, considerando agora os fatos de Deus. E somos assim, não é? Olhamos a nossa situação angustiosa, as dificuldades que passamos na vida, e nos angustiamos, e ficamos inquietos e perplexos, irritados até, incrédulos, a nossa fé diminui, e esquecemos que Deus, durante toda a sua história, tem se mostrado fiel, tem se mostrado Deus Salvador, que abriu o mar para que o seu povo passasse a pé enxuto, inundou toda a terra para a salvação de uma família fiel, fez o sol parar no seu curso, para que o seu povo prevalecesse. E nós, que estamos desse lado da cruz, e já vimos a morte do Filho de Deus em nosso favor, será que não consideramos esses fatos? Será que Deus não já provou historicamente o seu grande amor para conosco, tendo enviado o seu próprio Filho para morrer por nós na plenitude dos tempos? Ignoramos isso? Ignoramos que Cristo já foi crucificado em favor do seu povo? E que juntamente com Ele, com o sacrifício de Cristo, Ele não nos dará todas as coisas? Porque a nossa análise é tão tacanha, pequena, limitada, carnal. Esquecemos dos grandes feitos portentosos de Deus. O profeta rememorou. E nós rememoramos com ele e ampliamos o escopo daquilo que Deus fez ao longo de sua história, pois nós vivemos desse lado da cruz. Podemos olhar para o Calvário e ver Deus é fiel. Será que existe prova maior da fidelidade do Senhor para com seu povo do que a morte do seu próprio Filho? Porque desconsideramos a morte de Cristo nas análises que fazemos da nossa própria conjuntura, pensando que Deus nos abandonou, que Deus se esqueceu do seu povo, que Deus está calado, que Ele não se importa. Ele não se importa. Ele sacrificou o seu próprio Filho para morrer por você, pecador, e Deus não se importa. Deus não liga. Deus está calado, indiferente. Não, Ele não está. Ele está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, diz o Senhor. Ele já provou o seu grande amor. Pare de questionar. Ele diz: espere, tenha paciência, aguarde a salvação de Deus. E nós, na nossa meninice e pequena fé, não fazemos isso. Uma nova compreensão dos fatos, considerando os fatos de Deus, seus grandes atos redentivos ao longo da história da redenção. Mas há também, meus irmãos, da parte do profeta, por último, uma nova convicção, uma nova postura de temor, de submissão, de silêncio. Nós vimos uma nova petição, não clamando mais por justiça. Se Deus mandasse a justiça, mas agora clamando por misericórdia. Também, como vimos, em terceiro lugar, uma nova compreensão dos fatos, considerando aquilo que Deus já fez até aqui e que certamente continuará a fazer. Mas considerando tudo isso, há uma nova convicção no coração do profeta. E a convicção é essa, que está aqui no verso 13.
Acompanhe comigo, ele diz: tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso, e lhe descobres de tudo o fundamento. Verso 14, ele diz: traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruir, regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Mas a convicção que ele tem é que Deus não está inerte. Antes ele dizia: Deus está silente, calado, indiferente. Mas a convicção que ele tem agora é de que o Senhor sai para salvamento do seu povo e para salvar o teu ungido. Ele vê o Senhor atuante, não mais parado, calado, inerte, indiferente, mas agindo. E essa é a convicção que ele tem, que o Senhor sai adiante de nós, que o Senhor é quem nos guia, que o Senhor sai para salvar o seu povo e para salvar o seu ungido. Cristo e a igreja, Deus cuida dela. O ungido é o Cristo, não é? O ungido do Senhor, o Messias. O Senhor haveria de preservar Israel, porque de Israel é onde Cristo viria. Satanás, meus irmãos, ao longo da história da redenção no Antigo Testamento, intentou contra Israel para que Cristo não viesse. Ele sabia que a promessa era de que Cristo viria por meio daquele povo. E ele queria, com toda a sua artimanha maligna, destruir o povo de Deus, para que Cristo não viesse. Quantas vezes ele fez isso? Usando até mesmo homens que decretassem a morte dos pequenos, para se viessem a nascer que fossem degolados, mortos a fio da espada. Mas o Senhor diz: eu protejo o meu ungido. Haja o que houver, Jesus Cristo está nas minhas mãos, eu cuidarei dele. Essa é a convicção que o próprio Cristo tem. Veja, eu me lembrei agora, Isaías, no capítulo 42, se eu não me engano. Nós temos aqui um diálogo entre o Senhor, Deus, e o seu ungido, o seu filho. E nós lemos aqui no início do capítulo 42 de Isaías o seguinte: o Senhor falando: eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Eis aqui o meu servo, verso 1, a quem sustém. Deus o Pai sustenta o seu ungido. Ele cuida dele. Os intentos de Satanás de destruir o ungido do Senhor, a Jesus Cristo, são frustrados. Confie, Abacuque, o Messias virá. A promessa não cairá por terra. Talvez essa fosse uma das preocupações de Abacuque. Será que o Cristo virá? Os inimigos vindo, quase que engolindo o povo do Senhor, eles vêm com lanças para nos destruir. Ele fala, eles se regozijam, eles desejam nos devorar, devorar o pobre às ocultas. Eles marcham com seus cavalos pelo mar, eles vão nos devorar. Mas ele está convicto que por mais violento que sejam os inimigos do povo de Deus, por mais maligna, agressiva que sejam os intentos
contra o ungido do Senhor, ele está convicto que o Senhor sai para o salvamento do ungido, mas também para salvar o povo. Cristo e a igreja estão debaixo dos cuidados do Senhor. O inferno deseja devorar a Cristo. Não conseguiu. Mas agora ele então tenta devorar a igreja, o povo do Senhor. Ele está ao nosso derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para tragar. Ele continua desferindo os seus ataques, as suas flechas, os seus dardos inflamados, mas Abacuque está convicto. Ele agora não anda mais pelo que ele vê, ele não agora se sente mais desesperado, queixoso, porque ele vê os ataques dos inimigos do povo de Deus. O que ele está agora é convicto, porque mais claro para ele do que os ataques dos inimigos do povo de Deus é a nova convicção do seu coração, de que Deus sai para o salvamento do seu povo. Que Deus protege a sua igreja. Esse é o coração. Ou melhor, esse é o consolo, o conforto que está no coração de todo servo de Deus, de todo aquele que labuta como líder na igreja. Eu digo aos presbíteros recém-ordenados e instalados, por vezes veremos a igreja ser atacada, veremos a igreja ser devorada, ou pelo menos uma tentativa de Satanás de devorar a sua igreja. Veremos sucumbirem aqui e ali e ficaremos desesperados, preocupados, angustiados como Abacuque. Mas o nosso consolo, o que nos deve animar, nos fazer perseverar nessa labuta, é a certeza de que não é eu ou você, presbítero, que iremos defender a igreja. Não é pela nossa força que iremos sustentá-la, mas de que Deus sai para o salvamento do seu povo. Ele está conosco nessa batalha de cuidar da igreja. Ele está do nosso lado pelo seu Santo Espírito. A presença de Cristo está entre nós. Ele cuida da sua igreja muito melhor do que eu e você jamais cuidaríamos. Aquiete-se o coração, como cantamos no Salmo 46. Aqui está o povo de Deus cercado pelos inimigos. O Senhor diz: aquietai-vos e vede que eu sou o Senhor vosso Deus. Eu estou no meio do meu povo, eu estou no meio dela, e ela não será frustrada, ela não será devorada. Acalme o seu coração, confie em Deus. Uma convicção completamente diferente, não é? Essa é a convicção que todos devemos ter na obra do Senhor, que não será frustrada, que não será abortada, não será derrotada, mas o próprio Deus haverá de avivá-la, haverá de sustentá-la, de cuidá-la, de vingá-la, pois é essa a mensagem, de vingar o povo de Deus dos seus inimigos, que haverão de ser traspassados com as próprias lanças que carregam na cabeça. Assim foi Satanás, não foi? Esmagado na sua cabeça, e serão todos os inimigos do povo de Deus. Que consolo para nós saber que fazemos parte desse povo. Estamos no lado do vitorioso. Servimos aquele que nos garante a vitória, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, que está no seu templo e diz: cale-se, aquiete-se, povo meu, confie, eu estou no meio de vós. Que postura devemos ter? Com a convicção que o Senhor está conosco, que não está distante não, como Abacuque pensava, indiferente, ignorante, preocupado com outras coisas, mas é que a sua maior preocupação é Cristo e o seu povo, o seu ungido e a igreja. Que consolo devemos ter com essas convicções? Porém, eu pergunto para aqueles que não fazem parte desse povo: que temor devemos ter ao saber que o Senhor sai para salvamento do seu ungido, e isso representa destruição dos inimigos do povo de Deus, de serem consumidos pela sua ira, como vimos pela manhã,
da ira de Deus que se revela do céu contra toda impiedade e perversos. Que consolo você tem? Por que ignorar esses fatos, como falamos pela manhã? Por que ignorar esta realidade de que existe um Deus sentado no seu trono, que governa o mundo com justiça e com equidade, e que Ele haverá de sair para salvamento do seu ungido e do seu povo, e para destruição dos inimigos de Deus? Esse Deus é tão bom, que para inimigos Ele proclama paz, e Ele anuncia o Evangelho, e diz: arrependa-se, e seja recebido no meu reino, e eu passarei a cuidar de você, gozará das minhas proteções. Nós sabemos que os seus serão, Ele tem os seus eleitos, Ele tem o seu povo, que Ele arrebanhará, que Ele cuidará. Não é algo plenamente voluntário, é algo soberano, mas que de nós exige uma resposta também. Não somos passivos diante dessa escolha que devemos fazer, se servimos a Deus ou se servimos a nós mesmos. E as consequências virão sobre nós, se escolhemos ao Senhor ou escolhemos o nosso pecado. Que estejamos do lado do Senhor, do lado de Abacuque, do lado de Jó, do lado de Paulo. Que estejamos com Cristo, ungido do Senhor, o cabeça da igreja, e que isso se reflita em nós em uma nova postura de crentes confiantes em Deus, não crentes queixosos como Abacuque, mas crentes confiantes na palavra do Senhor. E assim sejamos operosos na nossa fé, confiantes em Deus, e possamos gozar dos frutos de paz que excede todo o entendimento. Que o Senhor nos abençoe. Amém.